Baruch Hashem, hoje, finalmente, na 25ª aula que a gente está dando do nosso Pirkei Avot, hoje a gente vai terminar toda essa Masechet, todo esse tratado. Isso é um motivo de muita festa. Quando se acaba um tratado do Talmud, por exemplo, se faz uma festa, tem gente que dá, às vezes até faz uma seudá, uma refeição. Então, Bezrat Hashem, quando a gente voltar para as aulas presenciais, Bli Neder Bezrat Hashem, a gente precisa fazer algum tipo de comemoração por ter terminado aqui um tratado inteiro, Bezrat Hashem, do Pirkei Avot, que é um tratado, como a gente falou desde a primeira aula, que diferente de todos os outros tratados do Talmud, esse tratado é um tratado que fala sobre Derech Eretz, né, sobre o comportamento, como a gente deve se comportar, principalmente Ben Adam Lechaveró, como se transformar sempre em pessoas melhores, pessoas mais atentas com os outros, pessoas que realmente se preocupam com o seu comportamento em relação às outras pessoas, a contribuição que ele quer dar aqui na vida dele. A gente terminou, na verdade, no meio de uma Mishnah, então eu vou retomar essa Mishnah. Já estamos na Mishnah Yutet, a Mishnah 19 do Perek Hamishi, do 5º capítulo. Hoje a gente vai terminar, Bezrat Hashem, todo o Pirkei Avot. Então a Mishnah, ela fala o seguinte para a gente: Kol mi sheyesh beyado shlosha dvarim halalu, todo aquele que tem nas suas mãos essas três coisas, mitalmidav shel Avraham Avinu, quer dizer, três características que se a gente tiver nas nossas mãos, se a gente tiver no nosso comportamento no dia a dia, e o que a gente ressaltou na aula passada, isso é uma escolha. Todos os dias de manhã, quando a gente acorda, a gente vai escolher se eu quero ser mitalmidav shel Avraham Avinu, eu quero ser um dos alunos de Avraham Avinu, o Shloshad Dvarim Aherim, o Deus nos livre, quem tem outras três características, mitalmidav shel Bilam Arashá, é chamado um aluno do Bilam Arashá. Por que olha que interessante, por que o Pirkei Avot, ele não fala para a gente, olha, quem tiver essas três características é como Avraham Avinu, e quem tem essas outras três é como se fosse Bilam. Por que está falando vai ser como os alunos de Avraham ou como os alunos de Bilam? Uma das respostas, se você olhar uma árvore, mesmo que ela está completamente podre por dentro, você não tem como saber se ela por fora ainda está bonita. Então, muitas vezes, por dentro, a árvore já apodreceu, a árvore já estragou tudo, e por fora ainda aparece. Quantas árvores aqui em Genópolis, direto, cai uma chuva, começa a cair árvores. Por quê? Não é que a árvore caiu por causa da chuva, essa árvore já estava por dentro, toda corroída, toda podre, por fora não dava para perceber. Então, as árvores têm essa característica que você não consegue muitas vezes ver de fora se realmente ela está boa por dentro ou não. Então, o que acontece? O Bilam, se a gente olhasse ele de fora, ele parece um tzadik, o Bilam. Olha quando Deus fala para ele, as pessoas vêm contratar o Bilam para amaldiçoar o povo judeu, para destruir um povo inteiro. O que ele responde? Não, mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso falar com Deus antes, como se ele realmente se importasse com o que Deus pensa, com o que Deus gostaria dele. Olha o estilo de vida que ele leva, com todo o potencial, mas por fora ele quer mostrar que ele é tzadik, ele quer mostrar... Ele provavelmente andava de terno e gravata, de chapéu, ele andava como uma pessoa correta, mas por dentro ele era completamente podre. Então, como que você vê uma árvore, se ela é boa mesmo ou se ela está podre por dentro? Pelos frutos dela. Através dos frutos da árvore, você vê se essa árvore ela está boa. Uma árvore que está boa por dentro, os frutos dela vão ser bons. Uma árvore que já está toda podre por dentro, só está bonita por fora, os frutos dela vão ser frutos muito ruins ou nem mais vai dar frutos. Assim também a gente vai ver através dos Talmidim, através dos alunos de Avraham e dos alunos do Bilam, porque o Bilam ele pode fazer teatro, mas ele não vai conseguir passar retidão para os alunos dele
Se isso não for uma coisa verdadeira no coração do Bilam, então, pelos Talmidim, você pode ver de verdade quem era o Bilam e quem era o Avraham Avinu. Mas é uma escolha todos os dias, a gente precisa escolher na vida se eu quero ser um Talmid de Avraham ou, lo aleinu, se eu quero ser um Talmid, um aluno do Bilam, o perverso. Quais são as 3 características para ser um Talmid de Avraham Avinu? Ain Tová, ter um bom olho, Ruach Nemuhá, ser uma pessoa rasa, quer dizer, uma pessoa humilde, e Nefesh Feilah, ser uma pessoa com poucos desejos, uma pessoa que se sacia com pouco, uma pessoa que não vive atrás das suas ta'avot, dos seus desejos materiais. Esses 3 são Talmidim do Avraham Avinu. Então, de novo, um bom olho, quer dizer, olhar todas as situações, todas as pessoas, sempre de maneira positiva. Aonde a gente vê isso de Avraham Avinu, ele vai rezar para Sdom, pessoas ruins, mas deve ter Hashem 50 tzadikim, que tzadik vai estar em Sdom. Hashem, no nível mínimo de tzadik, deve ter alguém lá em Sdom. Deus, por favor, salva a cidade por esses 50. Se não tiver 50, 45, 40, Avraham sempre procura as coisas boas dos outros, as qualidades, as características positivas, e não como, infelizmente, a gente acaba acostumando, está sempre procurando os defeitos, as coisas que a pessoa fez de errado, aonde a pessoa precisa melhorar. Então, eu vi uma frase muito forte que falou, olha, você que está me criticando, por favor, reza por mim para que eu possa ser tão perfeito quanto você é. Quer dizer, a gente gosta de criticar, será que a gente já melhorou tudo que a gente precisa melhorar para sobrar tempo para ficar procurando o defeito que os outros têm? Então, isso é Ain Tová. O segundo, Ruach Nemuhá, um espírito humilde. Então, quer dizer, a gente vê a humildade de Avraham Avinu, que coisa incrível. Avraham é o pilar do mundo, um dos pilares, o chamado por Hashem de meu querido, meu amado. E ele vira para Deus e fala, Vanohi Afar Ve'efer, Deus, o que eu sou? Eu sou pó e cinza, eu não sou nada. Para isso, Avraham é um nada. O que nós somos? Então, assim ele vivia a vida dele. Se ele tivesse falado isso da boca para fora, então Deus não ia escrever na Torá. Se Deus escreveu na Torá, é porque Avraham ele falou de coração. Ele se sentia Afar Vaefer, ele se sentia como pó e cinzas perante o Criador do mundo. Benefesh Feilah, ele é uma pessoa que se sacia com o pouco que ele tem. Está escrito que quando ele estava indo com Sarai e Meino, eles estão indo para o Egito, ele olha para Sarai e ele fala, agora eu percebi como você é bonita. Peraí, agora? Já estão casados há tantos anos, você não tinha percebido que tua esposa é tão bonita assim? Ele casou com uma Neshama, ele casou com uma alma, ele não casou com uma mulher pela atração física. Não é isso que ele veio fazer no mundo, procurar prazeres. Olha que coisa incrível. Está escrito que ele recebeu os 3 beduínos na casa dele, ele serviu o quê? Língua de boi com mostarda, comida de reis. É isso que Avraham Avinu comia? Certeza que não. Isso ele serve para os convidados, isso ele dá para os outros, mas para ele, com certeza, ele está completamente desconectado das coisas do mundo material. Para ele não precisa nada. Para os outros, para fazer bondade, do bom e do melhor. Para ele, qualquer coisinha está ótimo, como a gente escutou quando o Rav Steinman, Zecher Tzadik Livracha, ele veio para o Brasil, ele ficou na casa de um dos rabanim, dos grandes rabanim da cidade, e esse Rav, ele contou depois numa palestra que o Rav Steinman, ele se alimentava todos os dias de uma cenoura e de uma batata. Isso era alimentação, uma pessoa que já estava completamente desconectada de todos os desejos do mundo material. Óbvio que a gente está muito longe, e talvez não é, isso é nível para poucas pessoas, mas o quanto a gente tem que tentar sair da escravidão do mundo material, que a gente é escravo dos desejos, a gente é escravo das vontades, a gente come porque está com vontade de comer, mesmo sabendo que vai fazer mal, mesmo que você não está com fome. Então, a gente não tem muito controle.
3 características. Agora, olha que interessante. Se a gente pegar essas 3 características, isso conecta com uma das primeiras Mishnayot aqui do Pirkei Avot que a gente estudou. O mundo se sustenta sobre 3 pilares: ala Torá, ala Avodah, ve'al gmilut chassadim. Então, a Torá, esses 3 pilares são as 3 áreas da nossa vida: Ben Adam lechaveró, Ben Adam lamakom e Ben Adam leatzmo. A pessoa com seu companheiro, a pessoa com Deus e a pessoa com ela mesma. São as 3 áreas que a gente precisa chegar nessas 3 áreas no equilíbrio. A gente precisa trabalhar, não adianta a pessoa ir para o extremo, ele pega só em um dos pilares, ele enche de concreto, mas no outro pilar ele deixa sem apoio, vai cair tudo. Tem que ter um equilíbrio entre as 3 áreas da vida. O que são essas 3 áreas? Ain Tová, um olho bom é Ben Adam lechaveró, é um dos pilares de você sempre ver o melhor no outro, as qualidades, sempre ver o que você pode ajudar o outro, não ser uma pessoa mesquinha, não ser uma pessoa egoísta. Ruach Nemuhá, a humildade Ben Adam lamakom, se enxerga perante Deus como nós somos nada. Por que você vai ser arrogante, sabendo a grandeza de Deus e como nós somos pequenos perante o Criador do mundo? E Nefesh Feilá, da pessoa ter autocontrole, isso é Ben Adam leatzmo, a pessoa com ela mesma, a pessoa conseguir viver uma vida controlada. A pessoa que não tem controle, ele não tem nada na vida dele. Então, a gente precisa trabalhar nessas 3 áreas. O que vai ser o contrário disso? Outra Mishnah do Pirkei Avot: 3 coisas tiram o homem do mundo: a quiná, o kavod e a tava. O que é a quiná? A inveja, Ben Adam lechaveró, querer tirar o que é do outro, torcer pelo insucesso da outra pessoa. Ben Adam lechaveró, a pessoa e o seu companheiro. O kavod, o que é o kavod? A pessoa e Hashem, ele achar que ele merece méritos, ele merece alguma coisa, como se ele tivesse feito e não Hashem que faz tudo para ele. E a terceira coisa é as tavot, os desejos materiais, a pessoa que vive atrás dos desejos. Quer dizer, isso é o oposto da vida de Abraham Avinu. Olha onde Abraham chegou e olha onde pessoas que são dominadas pela inveja, pelos desejos, pela honra, aonde essas pessoas elas chegam na vida delas. Então, quem tem essas 3 boas características, 3 características incríveis, mas que precisam um trabalho de uma vida inteira para a gente dominar essas 3 características, nós seremos chamados, Bezrat Hashem, Talmidim de Abraham Avinu. Abraham Avinu alava shalom. Agora, o contrário disso, Ain Ra'ah, o olho ruim. Bilam tem um olho ruim. O que ele vive? O que ele ganha? Como ele ganha a vida dele? Ele vende os serviços de amaldiçoador profissional. Imagina o cartãozinho do Bilam. O que você faz da vida? Eu sou um amaldiçoador, eu dou clalot para destruir pessoas, para destruir povos. Se você quer conquistar o seu vizinho, é só me contratar, eu amaldiçoo ele e eu vou conseguir, você vai conseguir tudo, tirar tudo do seu vizinho, se for uma pessoa, se for um povo inteiro, como Balak, que quer destruir a Israel, e ele contrata o Bilam para amaldiçoar a Israel. Mas qual é a força da maldição do Bilam? O Bilam ele tem uma sabedoria incrível, ele tem um nível de profecia tão alto quanto o nível de Moshe Rabbeinu, mas ele desviou atrás dos desejos, atrás da honra, ele perdeu aquele potencial incrível que ele tinha de conexão com Deus. Ele sabia qual é o momento do dia que Deus ele julga o mundo inteiro com din, com justiça estrita. Quer dizer, Deus não pode o tempo inteiro estar julgando a gente com justiça, porque o mundo não se manteria, não dá para manter o mundo a não ser pela misericórdia. Deus perdoa, Deus dá tempo para a gente fazer tshuva. Se Deus ele julgasse a gente com justiça estrita, não sobrava nada nem ninguém. Bilam sabe que tem um instante muito pequeno do dia quando Deus julga o mundo com justiça estrita, e nesse momento ele menciona para Deus alguma transgressão que a pessoa fez, ou aquele povo, quando ele fala para o Balak,
Eu preciso subir na montanha para ver o povo judeu. Para que ele precisa ver o povo judeu para amaldiçoar? Ele quer encontrar alguma falha, algum defeito no povo judeu. Ele é especialista em procurar defeito nos outros. O cara é nota 10 de procurar. Nele, ele não consegue enxergar o desvio dele, mas para enxergar o defeito dos outros, o cara é profissional. A gente tem que tomar cuidado se a gente não está virando Talmid Bilam. Sempre os outros estão errados, sempre os outros não sabem fazer, sempre os outros são preguiçosos. Nós somos únicos perfeitos, pessoas incríveis, que nunca erramos na vida. Os outros todos do mundo são pessoas imperfeitas, pessoas erradas. Isso é um Talmid de Bilam Arashá, não é um Talmid de Abraham Avinu. Ruach Gevoá, a pessoa orgulhosa. Então, olha só o Bilam, ele fazia questão de falar para todo mundo, não que ele se importa com a vontade de Deus, o que Deus vai falar para ele, mas ele tem que falar para todo mundo, peraí, eu preciso me aconselhar com Deus, porque vocês sabem, né? Deus fala comigo, Deus conversa comigo. Então, quer dizer, ele quer mostrar, ele vai o tempo inteiro pelo kavod, pela honra, ele só vai quando Balak manda pessoas mais importantes para convidar ele, com gente schlepper, com gente simples, com Zé Ninguém eu não vou, porque eu tenho a minha honra a zelar, eu não vou com uma pessoa simples me acompanhando, eu vou quando vocês mandarem pessoas grandes de verdade para me acompanhar, quando você me oferecer muito dinheiro. Benefesh Rehavá, e uma alma insaciável, uma pessoa que só está atrás dos desejos, nossos sábios falam lo aleino, mas até relacionamento com animais ele fazia, porque ele não se sacia. É o que está acontecendo no mundo hoje. O mundo está se perdendo, por quê? Porque cada vez mais prazer e mais formas de conseguir o que a gente quer, e infelizmente as pessoas estão perdendo a noção do que é o correto, do que é uma coisa equilibrada na nossa vida. Mitalmidav shel Bilam Arashá. Então, Bilam, ele vive pelos desejos, ele vive pela honra. O olho ruim do Bilam, uma pessoa mesquinha. O mundo, Aulam Nivra Bishvili, o mundo foi criado só para mim e para mais ninguém. O que eu puder ganhar, eu vou ganhar. Se precisar, eu vou passar por cima dos outros. Se tem que amaldiçoar, se tem que pisar na cabeça de alguém, eu vou fazer porque o mundo foi criado para mim. Isso é a característica de Bilam. A gente todos os dias tem que fazer uma análise. O meu comportamento é como o comportamento de Abraham ou lo aleino, é como o comportamento de Bilam Arashá. Então é um questionamento todos os dias da vida, a gente se perguntar no final do dia como me comportei, como um aluno de Abraham ou como um aluno de Bilam. Qual é a diferença na prática? Tá bom, já definimos quem é um, quem é outro, mas qual que é a diferença na prática? Talmidav shel Avraham Avinu ochlim ba'olam hazeh venohalim ba'olam haba. Os alunos do Avraham Avinu já vão ter coisas aqui no mundo, já vão comer os frutos dos seus bons atos aqui nesse mundo, e, fora isso, eles vão ainda herdar a sua fortuna verdadeira, a sua fortuna espiritual, para o Olam Haba. Shenemar, leanhilo havai yesh, veotzroisehem amale. Está escrito em Mishlei, Shlomo Amelech fala, tem herança no Olam Haba, está guardado para aqueles que eu amo, está guardado para o Olam Haba. Quem é aqueles que Deus ama? Aqueles que amam Deus, que respeitam, que cumprem o que Deus pediu, não se preocupa. Para o Olam Haba, Yesh, está guardado, e os seus tesouros, Amalê, eu vou preencher aqui nesse mundo. Deus vai mandar no Olam Hazé e no Olam Haba. Por que no Olam Hazé, a pessoa que se sacia com pouco, com o que ele tem, ele está feliz, ele está sempre bem, ele está sempre preenchido. Baruch Hashem, não falta nada na vida dele. Ele vive uma vida de alegria, de osher, de simcha. Baruch Hashem, ele não tem inveja dos outros, ele fica feliz com o que os outros têm, ele vive com shalom com todo mundo, ele quer o bem de todo mundo. Baruch Hashem, ele tem uma vida de Olam Haba aqui nesse mundo, ele já começa a receber os tesouros do Olam Haba aqui embaixo, ele tem uma vida de tranquilidade, de alegria.
mesmo perante as dificuldades, ele tem Ain Tová. Todo mundo tem dificuldades na vida. O que muda? A forma que a gente lida com as dificuldades. Se eu vou receber as dificuldades com alegria, como Abraham Avinu, que para ele tudo é um aprendizado, tudo é uma forma de crescer, assim também a gente pode viver a nossa vida e ter o nosso sahar, a nossa recompensa para o Lamabá, mas já receber o nosso tesouro aqui, Baruch Hashem, no Olamazé. Esse é os Talmidim de Abraham Avinu. Aval Talmidav Shel Bilam Arashá, mas os Talmidim do Bilam Arashá, o que vai acontecer com ele? Yorshim Gehinom, eles vão herdar o Gehinom. Gehinom, a gente traduz, né, como um inferno, vão ter uma vida de inferno, Veyordim Leber Shachat, e vão descer no poço da destruição. Então, peraí, para o Bilam parece que está falando só do mundo espiritual. Gehinom é o lugar onde a pessoa vai limpar as averotes dele, um lugar de um fogo espiritual, e o Be'er Shachat, o poço da destruição, a desconexão espiritual com o Criador do mundo, daqueles que, lo aleino, destruíram o seu potencial, destruíram a oportunidade que tinham de construir aqui o relacionamento com Deus e construir a sua própria alma. Então, por que os alunos de Avraham Avinu está escrito que vão receber no Lamazé e no Lamabá, e os alunos de Bilam parece que o castigo é só no Lamabá? Não é só no Lamabá. Fala os nossos sábios que está escrito que eles vão para o Gehinom, eles vão para o inferno, não no Lamabá, aqui nessa vida. A pessoa que vive pelos desejos, a pessoa que é makpidá, que ela é rigorosa com todo mundo, que só sabe ver o defeito, só sabe ver os problemas, essa pessoa já vive o inferno nessa vida. Não precisa nem chegar na próxima vida para conhecer o inferno, ele já transforma a vida dele e das pessoas em volta no inferno. Então, essa pessoa, infelizmente, está destruindo já a sua vida aqui nesse mundo e, com certeza, mais ainda, está destruindo no mundo vindouro. Shenemar, como está escrito, Ata Elokim Toridem Leber Shachat, você, Hashem, vai descer eles para o poço da destruição. Anshei Damim Vemirmá, pessoas sanguinárias, pessoas enganadoras. Quem é pessoas sanguinárias? Bilam. Por quê? Porque ele, com o plano dele, ele fez com que 24.000 pessoas do povo judeu morressem. Uma pessoa sanguinária que não está nem aí para destruir um povo inteiro, para causar transgressões. Lo yeretzu yemeire, não vão viver nem metade dos seus dias. Ve'ani tarbar, mas eu vou confiar em você, Hashem, eu vou andar nos teus caminhos, mesmo que pareça algumas vezes que os Rechaim estão tendo sucesso, as pessoas ruins parecem que estão ganhando. Olha, eu trabalho tanto, eu faço as coisas, mal e mal eu consigo fechar minhas contas no final do mês, e olha esse Irachá só apronta, só faz coisa ruim na vida, e está sempre bem, está sempre tranquilo. Não acredita nisso, isso é ilusão de ótica. Essa pessoa parece que ele está feliz, mas por dentro a vida dele já é o inferno, e Deus já garantiu. Ele aqui nesse mundo, a gente já vai ver a justiça de Hashem, em algum momento vai se completar, e no final das contas ainda, no mundo vindouro, essa pessoa vai receber todos os castigos por todo o mal que ele fez, por toda a destruição que ele causou no mundo. Então, óbvio que a gente não tem que dar notas para a Torá, mas, na minha opinião, essa é uma das Mishnayot mais importantes que a gente tem no Pirkei Avot, e é uma Mishnah que a gente deveria repassar ela todos os dias de noite. A gente deve, antes de dormir, pensar se eu tenho Ain Tová com as pessoas, com as situações, um bom olho, se eu tenho o Maruach Nemurá, se eu sou uma pessoa humilde de verdade. Eu mandei um vídeo, quem quiser depois assistir, da Parashat Shavua, com alguns sinais que o Orhot Tzadikim traz, de como você pode medir se uma pessoa ela é humilde de verdade ou não. E Nefesh Feilá, uma pessoa que está saciada, está satisfeita com o que ela tem, ela não vive procurando, ela pode querer mais, é importante a gente querer crescer na vida, mas fica feliz com o que você já tem hoje em dia.
será que a gente consegue, Bezrat Hashem, receber o rótulo no Shamayim de Talmid de Avraham Avinu ou não? Todos os dias vale a pena a gente se perguntar isso. Vamos lá para Mishnah Raf. Essa Mishnah a gente se empolgou aí, mas vamos lá. Mishnah Raf fala o seguinte: Yehuda ben Teima Omer, ensina para a gente o Yehuda ben Teima, ele vai trazer um ensinamento interessante sobre animais, para a gente aprender com o comportamento dos animais, como a gente deve se comportar no nosso dia a dia. E assim os nossos sábios falam que mesmo que a gente não tivesse a Torá, a gente poderia aprender muitas coisas também dos animais. Aprende do trabalho da formiga, até aquela famosa fábula, né, da formiga que trabalhava e a cigarra que cantava. A formiga é um exemplo de trabalho em grupo, de trabalho incansável. Trabalha agora que tem comida para o momento que não tiver, você tem tudo estocado. Assim é o Olam Hazé e o Olam Abá. Trabalhe agora que dá para juntar mitzvot, que dá para juntar méritos, para quando a gente chegar no Olam Abá, poder desfrutar tudo que a gente trabalhou a vida inteira. Então, aprende isso da formiga, aprende do gato, a limpeza do gato o tempo inteiro, ele está se limpando. A gente tem que também, no Olam Hazé, estar sempre se limpando dos nossos erros, das sujeiras que a gente causa para a nossa alma. Então, olha que incrível, olhando para cada tipo de animal, a gente pode aprender a se comportar de uma maneira melhor. Então, olha só o que ensina para a gente o Yehuda ben Teima. Evei askenamer, seja descarado, ousado, como o leopardo. Ele traz aqui o Rav Ovadia Barternura, ele fala que o leopardo é uma mistura de dois animais. Então, que o animal teve a ousadia de fazer um cruzamento com uma outra espécie. Mas o que quer dizer isso? Azut, a gente vai ver no final dessa Mishnah, não é uma qualidade boa. Ser descarado, isso azut panim, uma pessoa que não respeita os mais velhos, uma pessoa que, lo além, né, não respeita os sábios da Torá. Azut é uma qualidade horrível. Então, como a gente está sempre falando no Orchot Tzadikim, todos os traços de caráter, eles podem e devem ser usados de maneira positiva. Como a gente pode ser de forma positiva, descarado, ousado como leopardo? Uma vez um Rav me falou, olha que incrível, ele falou que um dia entrou em Mir, ele queria estudar, mas ele queria pegar alguém que era forte. Falou que ele foi cara de pau total. Ele falou, quem é o melhor aluno daqui? Eu falei, eu quero estudar com você. Me dá meia hora do dia, eu quero estudar um pouco com você. Quer dizer, a maioria das pessoas teria vergonha de fazer isso. Ele foi e, Baruch Hashem, estudou com uma pessoa que tinha muita Torá e cresceu muito com isso. Por quê? Porque ele foi ousado nas coisas positivas de fazer mitzvot. A gente pega, olha que incrível. Muitas vezes os Yehudim têm vergonha de rezar, está no aeroporto, tem que rezar na frente de todo mundo. Muita gente às vezes tem vergonha. Você pega, às vezes, os árabes têm esse lado mais ousado, descarado, de fazer as coisas. Ele pega o tapete dele, ele estende no meio do corredor e reza. Então, a gente tem que ter esse lado da ousadia, da cara de pau, quando é uma coisa boa para servir a Hashem. Vekal Kanesher, a gente tem que ser leve como a águia. O que quer dizer leve como a águia? A águia, como é um animal leve, ela não se cansa. Então, a gente tem que ser incansável no nosso estudo da Torá. A gente sempre tem que querer mais o estudo da Torá. Isso tem a ver muito com a próxima festa. A gente vai entrar daqui a pouquinho, Bezrat Hashem, já nos preparativos para Hanukkah. Qual que foi o grande problema de Hanukkah? A preguiça. As pessoas faziam a Avodat Hashem, mas com preguiça, é tudo pesado, é tudo difícil. Tem que ser Kal Kanesh, tem que ser leve como uma águia. Tudo na nossa vida a gente tem que fazer com leveza, com vontade, e não como se fosse a nossa Avodat Hashem, nosso serviço para Hashem, como se fosse uma coisa pesada, difícil. Veratz Ketzvi, a gente tem que correr atrás das mitzvot. Corre como tzvi, como cervo. O cervo é um animal muito ágil, que corre, não fica esperando as mitzvot virem até você. Abraham está sentado na porta de casa, ele vê os beduínos vindo, ele sai correndo na direção dos beduínos. Abraham, fica sossegado, eles estão vindo para cá, não tem mais ninguém que vai receber eles. Fica tranquilo. Abraham representa zrizut, agilidade, corre para as mitzvot
não desperdiça. Se alguém visse um diamante na rua, ninguém vai falar, depois eu pego o meu diamante. Você vai correr para pegar agora, porque você sabe que você pode perder. Seja Ratz Ketzbi para as mitzvot, corre para as mitzvot, dá valor para cada mitzvah. Ah, depois eu faço outro dia, vai ficar sem a mitzvah, vai perder a sua mitzvah. De Gibor Kari, seja valente, seja forte, seja bravo como leão, para evitar as averotas. A gente tem lutas terríveis com o nosso Yetzer Hará, quando ele traz para a gente uma vontade, eu estou com vontade de comer alguma coisa, mas não é kasher. Deus deu para a gente tem a força do leão para vencer o nosso Yetzer Hará. Um dos motivos que os nossos sábios explicam, por que Deus criou o mundo inteiro antes de criar Adam Arishon? Criou os anjos, criou todo o mundo, criou os animais e só depois criou o ser humano para que o mundo inteiro tivesse contido dentro do ser humano. Todas as criações, inclusive todos os animais, a gente tem dentro da gente. Então, olha que incrível, a gente pode usar todas essas forças, tudo que está escrito aqui é porque é uma força que Deus deu para a gente. A gente tem a força do leão, a gente tem a agilidade do cervo, a gente tem a leveza da águia e a ousadia do leopardo, mas a gente tem que pegar esse potencial e transformar o potencial numa realização na prática. Isso não dá para fazer sentado. Isso precisa se esforçar, levantar e começar a fazer as coisas. Tudo isso para quê? Usa todas as forças que Deus te deu, inclusive as tendências negativas do ser humano, usa para servir a Hashem, usa para se conectar com o lado espiritual. O Ayaomer, e ele também ensinava, o Yuda Ben Teima ensinava para a gente, as panim la gehinom, mas toma cuidado para não usar a azuta, essa ousadia, esse descaramento, que tem um lugar guardado para quem é descarado, chamado Gehinom. Quer dizer, esse inferno, esse lugar de limpeza espiritual. Infelizmente, pessoas que são descaradas, como a gente falou, não vão respeitar os mais velhos, não vão respeitar os sábios de Torá, não vão aprender os caminhos corretos, e tem um lugar guardado especial para aqueles que são descarados e que não querem aprender os caminhos corretos. E o contrário disso, o boishes panim leganeden, mas a vergonha, a pessoa que é envergonhada, ela tem o ganeden guardado para ela. De novo, a vergonha é uma característica boa. O mundo quer mostrar que ser envergonhado é ruim. A pessoa que é envergonhada, na entrevista de emprego vai ser difícil para ela, e fala, essa pessoa é muito quieta, muito envergonhada, deve ter algum problema. Não tem problema nenhum. Tem 3 características que definem o Yehudi. Assim traz o Rav Ovadia Barternura. Ele fala, Siman Lezer Abraham, tem 3 sinais que definem um descendente de Abraham Avinu: Baishanim, pessoas envergonhadas; Rahmanim, pessoas que são misericordiosas; e Gomlei Hassadim, pessoas que são bondosas, que fazem atos de bondade, que fazem Hesed com o próximo. Então, isso é uma maneira da gente identificar quem são os descendentes, quem são a Zera de Abraham Avinu, porque tem essas 3 características. Vergonha não é uma característica ruim, a gente tem que ter o lado da tzniut, do recato, da vergonha. A gente não tem que sair querendo aparecer em todos os lugares. Quanto mais recatado a pessoa ela se comporta na vida, mais ela vai ter sucesso espiritual. Quando a pessoa quer mostrar muito, quando a pessoa quer aparecer muito, infelizmente, essa pessoa vai acabar, em certo momento da vida, também tropeçando. Vamos lá para a nossa Mishnah. Aqui estão me perguntando de confundir vergonha com tzniut. A verdade é que tzniut, ela é parte da vergonha, quer dizer, é importante também a gente sim ter essa vergonha de não se expor, de não mostrar o nosso corpo. É uma coisa tão sagrada, é uma coisa tão incrível, como uma joia. A gente não sai expondo as joias por aí. A gente deixa a joia guardada num lugar que protege ela. As roupas são uma proteção para o nosso corpo, para a nossa neshama, para a gente não expor
uma coisa sagrada, para a gente não banalizar o nosso corpo. Hoje em dia, infelizmente, a gente acaba banalizando uma coisa que é muito, muito sagrada, e a fonte disso é a falta de vergonha. As pessoas estão perdendo a vergonha de expor opiniões que até poucos anos atrás o mundo teria vergonha de escutar uma coisa dessa. As pessoas estão perdendo a vergonha de assumir vidas que há poucos anos atrás ninguém teria coragem de assumir uma coisa dessa. Vamos lá para a Mishnah Raf Aleph, a Mishnah 21. O Ayaomer, mais um ensinamento também em nome do Yehuda Ben Teima. Assim ele vai dando agora quais são os momentos da vida da pessoa ideais para cada coisa que a pessoa tem que fazer na vida. Ben Hameshanim Lemikra. A criança com 5 anos, ela já deve começar a se dedicar para o estudo do Humash. Não quer dizer, as crianças já vão aprendendo da Parashat Shavua, já vão aprendendo o Sefer Bereshit, Deus criou o mundo, todos os detalhes, a vida dos patriarcas. Então, com 5 anos, a criança já deve começar a estudar Humash. Ben Eser Le Mishnah. Com 10 anos, a criança já deve começar a estudar a Torá oral, num primeiro nível, as Mishnayot. Ben Shlosh Esre Le Mitzvot. Com 13 anos, ele chega na idade de Bar Mitzvah, na sua idade de maioridade, e ele já está obrigado a cumprir todas as mitzvot da Torá. As mulheres com 12 anos, elas atingem a maturidade antes dos homens. Ben Hamesh Esrei Le Talmud, com 15 anos, a pessoa já estudou o Humash, a pessoa já estudou a Mishnah, ele começa a estudar o Talmud, ele começa a estudar os conhecimentos mais profundos da Gemara. Ben Shmoneh Esrei La Chupá, com 18 anos, ele já deve pensar em se casar, em construir a família, quer dizer, ele já construiu a sua base espiritual através do estudo, e agora ele vai colocar isso na prática, construindo a sua família. Hoje em dia, óbvio que talvez com a queda das gerações, não sei o quanto um jovem hoje em dia de 18 anos já tem a maturidade para construir uma casa. Talvez as mulheres, elas sim já têm com 18, 19 anos, um pouco mais maturidade, mas os rapazes hoje em dia têm casado um pouquinho mais tarde, mas não é bom também muito mais tarde, porque começa o Yetzer Hará, a nossa má inclinação, a atacar esse jovem. Ben Esrim Lirdov, com 20 anos, ele já deve procurar o seu emprego, quer dizer, ele já casou com 18, provavelmente já tem 1, 2 filhinhos, a família está crescendo. Baruch Hashem já dedicou muitos anos da vida para o estudo da Torá, agora tem que procurar a Parnassá, tem que procurar o sustento, tem que manter a casa, então ele já deve procurar o seu sustento, o seu trabalho. Ben Shloshim Lekoar, aos 30 anos, a pessoa chega no auge da sua força física. Ben Arbaim Lebiná, aos 40 anos, a pessoa chega no seu auge intelectual. Isso estamos falando, obviamente, de pessoas que estão investindo, pessoas que estão estudando, pessoas que estão querendo crescer espiritualmente. Aos 40 anos de vida, ele chega no auge do seu entendimento. Ben Hamishim Laitzah, com 50 anos, a pessoa já chega na idade do aconselhamento. Ele já tem, por um lado, a sabedoria do estudo, mas ele já tem, por outro lado, a sabedoria de vida. Então, a gente já explicou algumas vezes, né, que tem vários níveis de sabedoria, Chokhmah, Binah, Dat, e tem um outro nível de sabedoria chamado Zikna. Zikna vem do termo Zaken, velhice, o velho. Zikna é a velhice, é a experiência de vida. Isso não tem nenhum livro, isso não tem como estudar. A única maneira de aprender experiência de vida é vivendo. E Baruch Hashem, uma vivência vai trazendo para a gente muitos ensinamentos. Eu já posso aconselhar outras pessoas. A gente já viu como que a vida acontece. Então, a gente já pode ajudar pessoas que estão começando os primeiros passos dela a como realmente tomar as decisões corretas. Ben Shivim La Seivá, aos 70 anos,
começa a vir a velhice, começa realmente a vir um pouco do peso da idade. Ben Shmonim Ligvurá, com 80 anos, a pessoa já demonstra que é uma pessoa forte, porque David Amelech fala que o tempo de vida do ser humano é 70 anos, as pessoas mais fortes, 80 anos, quer dizer, a partir dos 80, já é uma pessoa realmente mais forte. Ben Tishim Lassuar, com 90 anos, a pessoa já começa a andar curvada, o peso da idade realmente já começa a consumir a pessoa. E Ben Meah Keilu Met Veavar o Batel Minaolam. Quando a pessoa chega aos 100 anos, já essa pessoa, infelizmente, já não sobraram muitas forças para ela, já é como se ela tivesse morrido e já saiu aqui do mundo, porque a gente conhece pessoas já nessa faixa etária, já são pessoas, a não ser casos, obviamente, que fogem da regra normal, mas normalmente já são pessoas que estão muito debilitadas, que realmente já estão com sofrimentos grandes, com a saúde muito fraca. Então, são pessoas que não conseguem mais praticamente interagir e aproveitar da vida aqui no mundo material. Baruch Hashem, olha só, estamos terminando. A Mishnah Havbeit, ela fala o seguinte: Ben Bagbag Omer, um sábio chamado Ben Bagbag, ele ensinava a farba ve'afarba de kulaba. Olha que ensinamento incrível, parece uma frase simples, mas é uma frase extremamente profunda. Revira a Torá, porque tudo está contido nela. Olha que coisa incrível, a gente tem Baruch Hashem dentro da Torá, todos os tipos de sabedoria, todos os tipos de conhecimento. Óbvio que tem coisas mais expostas, tem coisas que estão escondidas dentro da Torá. Tem uma história muito famosa com um grande sábio chamado Razonish. Razonish deve ter falecido há mais ou menos uns 20 anos atrás. Era um grande sábio que vivia na cidade de Bnei Brak, lá em Eretz Israel. E uma vez um homem veio pedir uma brahá para ele. Falou: eu queria uma brahá, eu estou precisando de uma brahá muito forte. Então Razonish perguntou: para que você quer a brahá? Ele falou: olha, os médicos descobriram lo aleino, um tumor no meu cérebro, e eles falaram que está numa região que não tem como operar, e agora é só tefilar para Hashem. Então o Razonish pegou uma folha de papel, ele desenhou um cérebro, ele desenhou e falou: me aponta aqui aonde está esse tumor no teu cérebro. O homem apontou para ele, ele fez um desenho, falou: entrega isso para o médico e fala que dessa maneira ele deve fazer a cirurgia no teu cérebro, e Bezrat Hashem, a gente vai fazer tefilá e você vai se curar. Esse homem levou o desenho para o médico quase desmaiou a hora que ele viu, falou: quem te fez esse desenho? Falou: foi um rabino. Falou: rabino? Como assim? A pessoa que desenhou isso aqui, ele tem um conhecimento muito profundo de toda a anatomia do cérebro, ele sabe muita coisa. Falou: pois é, foi o rabino que me desenhou. E ele falou para você que dá para fazer a cirurgia, para fazer dessa maneira, para cortar por aqui, e explicou o que o Razonish tinha falado para ele. O médico falou: gente, mas que ideia genial, que coisa incrível. Essa pessoa é um conhecedor muito profundo de toda a anatomia cerebral. Fizeram a cirurgia, Baruch Hashem, foi com muito sucesso, e esse homem se curou. Foram agradecer para o Razonish pelo conselho maravilhoso, e foram falar: olha, Rav, até o médico não acreditou. Da onde o Rav sabia do cérebro de fazer a cirurgia desse jeito? Ele falou: não tenho mérito nenhum. Isso está explícito num comentarista chamado Tosafot, no Tratado de Hulin, um dos tratados do Talmud. Se a gente pegar o tratado inteiro de Hulin, se a gente pegar todos os comentários do Tosafot, não tem nada falando sobre a anatomia do cérebro, não tem nada falando sobre cirurgia cerebral. Tem coisas que estão escondidas na Torá, que você precisa revirar muito, você já precisa ter um nível de entendimento das coisas. Muitos sábios, eles davam coisas que curavam doenças de associação de outras coisas da Guemará que não tinham nada a ver com a doença, mas que curavam a pessoa. Quer dizer,
A pessoa, se ela procura, está tudo escondido dentro da nossa Torá. Vebate rezei, e nela você deve olhar, vesiv o belabá, e envelheça, e passe o teu tempo com ela, passa a tua vida inteira imerso na Torá, o minalotezuá, e não se mova, não se afasta nunca na tua vida da Torá, she'en lecha midat tová emeina, porque não tem nenhuma porção no mundo melhor do que a nossa Torá. Quer dizer que muitas vezes, né, a gente quer procurar, assim ele traz aqui o Rav Ovadia Mibarternura, de uma pessoa que foi pedir para um Rav, ele foi falar, olha Rav, eu já terminei de estudar a Torá inteira, posso começar a estudar a sabedoria grega? Então ele falou, pode, você pode no momento que não for nem dia nem noite. Mas não existe isso. Então, está escrito quem tem que se ocupar da Torá de dia e de noite. Então você está me perguntando se pode se ocupar de outras sabedorias? Pode, no momento que não é nem dia nem noite. Ele fala, o único momento que você pode estudar outras sabedorias é quando você está no banheiro que não pode estudar a Torá, porque está tudo dentro da Torá. Olha que coisa incrível, se a gente pegar na Torá, tem discussões de astrologia, de astronomia, de matemática, de cálculo de área, de cálculo de volume, de cálculo de tempo, de construção. É incrível, tem sabedorias dentro da Torá, está tudo aqui, porque esse documento não foi feito por um ser humano, esse documento foi escrito pelo Criador do mundo, que ele fez a parte espiritual e ele fez a parte material, ele conhece tudo e está tudo dentro da Torá. Tem coisas mais abertas, que estão mais à vista, tem coisas que precisa se aprofundar, que precisa revolver lá dentro, mas que, se a gente procurar de verdade, a gente vai encontrar tudo, todos os tipos de sabedoria. Por exemplo, no Zohar HaKadosh, já há 2000 anos atrás, já estava ensinando sobre a força da gravidade, já está falando que a Terra é redonda, que tem pessoas que estão embaixo e em cima, mas que elas não caem, mesmo que estão, entre aspas, lá embaixo. Já está ensinando um monte de conceitos geográficos, está tudo na Torá, já foi tudo ensinado, desde a Damarishon, já foi transmitido, desde Moshe, no Monte Sinai, todos os conhecimentos, já comentamos isso, o Ramban, o Nachmanides, ele viveu há 900 anos atrás, no comentário que ele tem na Parashá Bereshit, no comecinho da Parashá Bereshit, ele descreve toda a teoria do Einstein, mas com todos os detalhes, toda a teoria da relatividade já está descrita pelo Ramban. Da onde o Ramban aprendeu isso? O Einstein dedicou a vida inteira estudando física, química, matemática. Da onde o Ramban chegou na mesma conclusão que o Einstein, que demorou uma vida inteira estudando, e o Ramban não estudou tudo isso. O Ramban aprendeu de dentro da Torá. Por quê? Procura, revira, está tudo lá dentro da nossa Torá Sagrada. E Aharon Haviv, a nossa última e querida Mishnah, para a gente terminar com uma grande alegria, Kol HaKavod, que a gente conseguiu terminar 25 aulas, Ruth de vocês, de Baruch Hashem, que estão terminando um tratado inteiro de Mishnayot, Mishnah Rav Gimel, a Mishnah 23, apesar de ser uma Mishnah muito curta, ela é uma Mishnah muito profunda e fundamental para dar força para a gente vencer na vida. Olha que incrível. Ben Hehe Omer, um sábio chamado Ben Hehe, ele ensina para a gente Lefun Tzara Agra. A recompensa vem de acordo com o sofrimento. Olha que coisa incrível. Muitas vezes a gente tem dificuldades na vida e a gente reclama das dificuldades. Para de reclamar. As dificuldades estão multiplicando a tua recompensa. Quanto mais você tem dificuldades para fazer uma mitzvah, mais essa mitzvah vale. A gente reclama, mas está tão difícil, não estou conseguindo fazer essa mitzvah. É justamente por essa dificuldade que tem a recompensa. Olha o que fala o Rav Ovadia Mibarternura, Kefir Ovatzar, Shata Sovel Belimud Torah, de Asiata Mitzvot. Quanto mais a gente tem dificuldades
para poder cumprir uma mitzvah, para poder estudar a Torá, assim vai ser a recompensa, vai sendo multiplicada. Olha que coisa incrível que a gente tem e como a gente foge disso. Uma pessoa que tem dificuldade, que ele faz as mitzvot com dificuldade, isso multiplica a recompensa dela. O que a gente acaba fazendo na nossa geração? Procurando maneiras mais fáceis de cumprir as mitzvot. A gente tinha antigamente, para montar as nossas velas de Hanukkah, a gente tem que limpar o potinho, tem que encher, tem que preparar o pavio. Todo dia tem esse esforço para cumprir a mitzvah que as pessoas faziam com alegria. Hoje em dia, você já compra pacote completo, já vem uma bolha, né, de plástico com todas as velas que você precisa para acender. A vela já vem numa ampola de vidro, você quebra a ampola, já está tudo pronto, o potinho descartável já está com o pavio lá dentro, você acende, cumpriu a mitzvah, sem dificuldade, sem esforço. Hoje em dia não precisa mais limpar a casa para Pessach, tem hotel de Pessach, não precisa se esforçar, não precisa construir açúcar, não precisa mais nada, tem hotel de Sukkot. A gente está fugindo das dificuldades das mitzvot, sem saber que é isso que aumenta o nosso mérito, isso que faz com que a gente se conecte mais ainda com Hashem, é um fator de multiplicação do Sahar. Quanto mais difícil, e isso vale, olha que incrível, para os Balei Tshuvah, pessoas que estavam afastados da Torá e das mitzvot, e agora tem uma dificuldade, tem que lutar contra a família, tem que lutar com os amigos que estão zombando, que não entendem, é tudo mais difícil, eu estou tão acostumado a comer a comida não kasher, tem que kasherizar a casa toda, eu estou tão acostumado a não guardar o Shabat, eu pegava o carro no Shabat e o celular no Shabat, agora eu tenho que ficar em casa, eu não vou usar o computador, não vou usar o celular. Uau! Isso está multiplicando. Eu contei para vocês uma vez um Rav, um Rosh Yeshiva, ele virou para mim, eu fui uma vez na casa dele, ele falou, eu tenho inveja de você. Eu falei, Rav, você tem inveja de mim? O que o Rav tem inveja de mim? Eu falei, você é um Baal Teshuvah, você tem multiplicadores, cada mitzvah que você faz vale milhares de vezes mais do que eu. Eu nasci numa casa onde tudo é kasher, onde já tem Shabat, onde já tem tudo. Eu nunca tive, entre aspas, escolha. E você teve escolha, e você escolheu comer kasher e guardar Shabat e estudar a Torá. Foi escolha tua. Quantas coisas você abriu mão? Eu não abri mão de nada. Eu nasci nesse ambiente, mas você abriu mão. Cada mitzvah sua vale 1000 vezes mais do que a minha. Aqui estão me perguntando se é errado a gente ganhar Hanukkah e as velas de presente. Eu estou dando só um exemplo, não tem proibição nenhuma. Deus nos livre, não estou falando que é errado, que não é para fazer, e quem está fazendo não está cumprindo a mitzvah. É só um exemplo da nossa geração, não é o ponto do acendimento. O acendimento é 1000% kasher. Não tem nada de errado da gente fazer esse acendimento, mas é um exemplo como a gente está fugindo do esforço de fazer as mitzvot. A gente quer tudo fácil, a gente quer tudo pronto, a gente quer tudo sem ter que se esforçar. O esforço multiplica a recompensa da nossa mitzvah. Baruch Hashem, o esforço de estar aqui, 25 aulas, a gente estudando o nosso Pirkei Avot. Kol HaKavod, merece de verdade. Não dá hoje para a gente fazer nada aqui presencial, mas eu acho que cada uma merece um bolinho. Quem está em casa pode dançar de alegria. Terminamos um tratado, Baruch Hashem, de Mishnayot, Kol HaKavod, que seja o primeiro de muitos estudos que a gente possa completar, que a gente possa se aprofundar e a gente possa crescer cada vez mais. Shabbat Shalom.